Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, o intuito desse canal, se eu acho que eu já não comentei com alguns de vocês, é que esse canal, eu até recebi alguns comentários, e eu queria dizer para vocês que esse canal, ele é unicamente para compartilhar conhecimento, luz, né? Existe uma passagem que o Eterno fala, eu acho que Isaías, né? Ele diz que o povo dele está sendo levado cativo por falta de conhecimento. Então ele está querendo dizer que não é porque esse povo está sem conhecimento que ele está deixando de ser levado cativo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu não sabia, tá? Se eu não sei, como que o Eterno vai me punir? Como que as coisas vão acontecer? Se eu não estou sabendo de nada, se eu tô, sabe? E ele está querendo dizer assim, ó, vocês estão sendo levados cativos, estão se perdendo, sabe? As oportunidades estão indo embora, sabe? As chances, a bênção está indo embora porque está te faltando conhecimento. Então, na verdade, adquirir sabedoria e conhecimento é a coisa mais importante para que a gente não vá, a gente não se perca, a gente não seja levado das nossas bênçãos, a gente não seja levado da presença do Eterno e a gente consiga encontrar Ele, né? E tem sido de grande importância para mim também a interação de vocês. Tenho recebido muitas mensagens lá no Instagram, tenho respondido vocês mais por lá, né? E tem sido muito interessante as perguntas, os questionamentos. Isso é realmente maravilhoso. Porque quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente se interessa, quanto mais as dúvidas são respondidas, né, mais a nossa fé se fortalece, mais o nosso conhecimento aumenta, mais a gente adquire sabedoria, e isso nos fortalece a andar no caminho certo, a consertar, né, o nosso coração, esse conserto de alma, essa retificação, né, isso vai facilitando para que a gente encontre, né, os caminhos do Eterno. Então, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso reinado. Todos nós temos um reinado. Será que vocês sabiam disso? Isso parece uma coisa assim muito doida, porque, como assim, né? Eu moro numa casinha pobre, minha vida é mais ou menos. Que história é essa de que eu tenho um reinado, né? Então, eu quero falar para vocês sobre o nosso reinado. Quero que vocês entendam como que o Eterno entregou um reinado nas nossas mãos. Só para começar o entendimento, eu só queria recapitular muito rápido sobre a história de Davi, né? Olha que coisa interessante. O Eterno, vou resumir rapidinho para vocês entenderem. Davi era um pastor de ovelhas e ele apacentava um rebanho de ovelhas, né? E o Eterno escolheu a Davi e disse um dia para Davi assim, olha Davi, eu te tirei por detrás das malhadas para que você fosse rei sobre o meu povo, né? E o Eterno viu o carinho, o cuidado, né, o zelo que ele tinha para com as ovelhas daquele rebanho, para que o Eterno disse que isso agradou a ele de tal forma, né, de que o Eterno viu que o Davi era apto a apacentar as ovelhas do povo do Eterno, né? Era o povo de Israel. Eles eram apacentados por Davi. Então, na verdade, o que o Eterno viu nas pequenas coisas, né? É que Davi, ele era apto a fazer grandes coisas, porque nas pequenas ele era fiel, ele era cuidadoso, ele era zeloso por aquilo, né? Então, o Eterno foi e o transformou em rei de Israel. Mas o ponto aqui é só para entender o ponto onde eu quero chegar. Aqui, na verdade, eu gostaria de falar sobre o livro de 2 Crônicas. No capítulo 28 e 29, lá é dito sobre a história do rei Acais, né? Eu não vou ler aqui tudo porque é muito extenso e aí o vídeo vai acabar ficando muito grande. Mas eu queria incentivar vocês a lerem esses 2 capítulos porque são com muita riqueza de detalhes, né? Mas é interessante se ver que lá nessa história falava sobre esse rei e diz que esse rei fez tudo de ruim, né? Ele era um homem que fez o que era mal diante do Eterno. Lá é dito que ele
transgredia contra o Eterno, e na verdade não era o povo em si, né? Estava falando que o rei Acais, ele fez o que era mal diante do Eterno. Aí olha que coisa interessante. É dito ali que o rei Acais, ele se afastou do Eterno, ele transgredia, ele se rebelou contra o Eterno de tal forma que quanto mais ele se afastava, mais ele transgredia, pior eram as iniquidades que ele cometia, né? E aí segue dizendo que em dado momento ele foi e fechou as portas do templo, pediu que fosse apagado o altar do incenso. Ele pediu que as ofertas não fossem mais queimadas. Ele pediu que o altar fosse apagado, que as luzes do templo fossem apagadas, que cessassem os sacrifícios, e mandou que fechasse as portas do templo, ou seja, que isso daí vira um mausoléu, daqui para frente acabou, cessou o serviço ao Deus de Israel, né? Então é interessante que logo em seguida a atitude que ele tomou foi de levantar altares ao redor do templo, né? Do templo do Eterno. Ele começou a levantar ídolos, poste-ídolos por toda a terra de Israel. Olha o que a transgressão de um rei faz numa terra, né? E automaticamente, tendo ídolos por toda a terra, o povo também começou a se prostituir com outros deuses e abandonar o Eterno, né? Se o próprio rei está cometendo essas coisas, está influenciando o povo a viver dessa forma, a servir a outros deuses, então o povo também, com certeza, vai começar a fazer, né? Então fala que o Eterno se irou contra Acais e o povo da Síria tomou conta deles, entraram lá os inimigos dele e os levaram cativo. E é interessante entender que Acais, ele, quando se viu acuado, né, pelo inimigo, pelos sírios, né, eu até acabei de falar aqui a Síria, mas foram os sírios que vieram contra Acais, fala que ele foi buscar refúgio no rei da Síria, né? E é interessante falar que ele pegou todos os tesouros do templo, né, em Jerusalém, para entregar para o rei da Síria, para que ele o ajudasse, né, para que ele o livrasse daqueles inimigos que o próprio Eterno enviou, porque o Eterno tinha se acendido a ira dele contra Acais por causa das idolatrias, por causa dele, das iniquidades dele, porque ele fechou as portas do templo, ele estava simplesmente querendo combater o Deus de Israel, né? Então ele foi e entregou todos os tesouros para o rei da Síria, e o rei da Síria recebeu todos os tesouros e não o ajudou, largou ele na mão de verdade. E é interessante que ele foi muito envergonhado, perdeu a batalha e pouco tempo depois ele foi morto. E aí vem a melhor parte. Logo que Acais morre, fala que é levantado no lugar dele o filho dele, chamado Ezequias. E fala que Ezequias tomou o reino. Assim que ele entrou para o reinado, fala que ele fez o que era reto e bom diante do Eterno. Ele diz, lá é dito que Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do santuário, acender as lâmpadas, tornar ao sacrifício lá dentro, né? E ele chamou os levitas para que eles fizessem uma limpeza no santuário, para que eles destruíssem todos os postes ídolos, todos os deuses que tinham sido colocados ali dentro, que eles limpassem aquele lugar de toda imundícia, né? E ele falou assim, restaura tudo de novo. Ele disse, olha, os nossos pais transgrediram contra o Eterno, os nossos pais voltaram as costas a Ele, os nossos pais abandonaram o santuário do Eterno, por isso que veio a ira dele sobre o nosso povo, né? Mas agora eu estou decidido a fazer novamente a aliança com o Eterno para que ele volte para o lugar dele. Interessante de se entender que Ezequias, ele estava ali, antes de ser rei, né, assistindo
todo aquele cenário de caos, e ele teve um coração disposto para buscar o conhecimento do Eterno e saber por que tudo aquilo estava sendo permitido, né? Porque o Eterno já tinha dado as leis de Moisés, dizendo que se o povo transgredisse contra ele, se o povo levantasse altares e andasse segundo os outros deuses, que o Eterno enviaria mesmo inimigos que levariam eles cativos, né? Que a terra seria destruída, que a bênção dele se afastaria. Então, Ezequias, conhecendo todas as leis do Eterno, Ezequias desesperadamente, a primeira coisa que ele fez: deixa eu consertar tudo isso. Meu reino está uma bagunça, meus familiares fizeram tudo de ruim, e agora a nossa vida também está ruim, o nosso povo está aqui em decadência. Vamos restituir isso tudo de volta, vamos colocar o Eterno no lugar dele, vamos servir a ele agora, porque para que cesse essa praga, para que essa maldição acabe aqui, para que o Eterno restaure tudo de novo. E a parte interessante é essa, que exatamente assim com a nossa vida. Talvez a gente olhe para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos tios, para os nossos parentes, talvez a gente veja de onde que a gente veio, que todos talvez não tenham andado segundo as leis do Eterno. A gente olha o caos que aconteceu ao nosso redor, e a gente tem que olhar e falar assim: poxa, todos nós temos um reino para estabelecer na terra, né? Todos nós temos levantar o santuário do Eterno no lugar onde a gente está, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O santuário dele muitas vezes foi derribado, as portas foram fechadas, o altar não se sacrifica mais para o Eterno, né? O sacrifício, na verdade, é o serviço ao Eterno cessou, a busca por ele cessou, as luzes se apagaram, ou seja, não há mais entendimento, não há mais busca por ele. Então, o que a história de Ezequias deixa claro para mim é que nós precisamos ter um coração disposto a restaurar o lugar do Eterno dentro da nossa vida e da nossa casa também, né? Da nossa família, ao nosso redor. Assim como Acais, andando em iniquidade, ele também fez com que o povo transgredisse e abandonasse ao Eterno, né? O próprio povo já não andava mais nas leis do Eterno, o santuário foi fechado, então quem mais servia naquele lugar ao Eterno, né? Então a influência de Acais como rei ali dentro daquele povo era muito grande, e ele desviou o coração do povo de servir ao Eterno. Da mesma sorte, Ezequias, quando ele entrou, por ele entender isso, ele restaurou o santuário e ele restaurou o coração do povo também ao Eterno. Essa história em 2 Crônicas 28 e 29, ela vai se seguindo pelos outros capítulos, mostrando todas as reformas de Ezequias na instituição de novo do serviço ao santuário, de estabelecer o Eterno como Deus de Israel de novo, para que as portas do templo fossem abertas, o serviço, o sacrifício tivesse a nativa de novo, para que eles servissem ao Eterno de coração, para que o povo se voltassem, se arrependessem de coração e entrassem a presença do Eterno de novo no meio do povo. Então, é interessante de se entender que ao olharmos, né, as circunstâncias ao nosso redor, a gente precisa ter um coração de Ezequias para que a gente consiga também olhar muitas vezes o caos ao nosso redor e falar assim: não, eu vou buscar o Eterno agora, eu vou fazer diferente. Já houve destruição demais ao meu redor, na minha família, nos meus antepassados. As coisas vão mudar a partir de mim, na minha casa, na minha vida, isso vai ser diferente. Os meus filhos vão aprender os caminhos do Eterno, os meus filhos vão aprender a conhecer as leis do Eterno, os mandamentos dele, vão aprender a servir ao Eterno. E é isso que o Eterno se agradou de Ezequias, porque ele teve esse coração de entender que o Eterno precisava voltar
a ser o rei, a comandar o povo, a estar no meio do povo ali, né? Porque o Eterno já não estava mais no meio do povo, ele já não estava mais, a presença dele já não estava mais ali. E Ezequias teve esse coração para buscar ao Eterno e trazê-lo de volta para dentro daquele povo, e o Eterno abençoou eles e os livrou dos seus inimigos. Então a pergunta que eu te faço: teu coração já despertou? Já despertou o coração de Ezequias em você, para que você olhe ao teu redor e fale: daqui para frente eu vou restaurar as coisas que foram destruídas pelos meus antepassados, daqui para frente vai ser tudo diferente. Daqui para frente o Eterno vai habitar dentro da minha casa, daqui para frente o Eterno vai habitar no meio da minha família, daqui para frente eu vou buscar Ele para que Ele retorne para o meio do meu povo, para minha cidade, para o meu país, para dentro do meu trabalho, para dentro da minha igreja. Então é interessante, gente, que buscar ao Eterno nunca é somente sobre a nossa vida. O Eterno, ele quer entrar em todas as coisas, ele quer habitar no nosso meio, tanto dentro da nossa alma, do nosso coração, como aonde a gente está, né? No meio onde estamos. É dito isso várias vezes nas Escrituras, que o Eterno fala que se andássemos nos seus caminhos, que ele andaria no nosso meio, que ele estaria no meio do povo. Então, desperte o teu coração como Ezequias, acorde aos que estão ao teu redor, acende de novo as velas, abre as portas do santuário e restaura o serviço ao Eterno. Se você gostou desse vídeo, curte. Se isso foi muito importante e relevante para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha também com todos que você gostaria que despertasse neles o coração de Ezequias também. Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima.